E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Dessa vez, a gente vai se aventurar na obra da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Uma obra complexa e fascinante, né? Sim, a gente vai tentar desvendar a história da Macabeia, uma jovem que sai do Nordeste e vai para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. É uma trajetória que fala muito sobre a condição humana, sobre sonhos, frustrações e, claro, sobre a própria escrita. E para nos guiar nessa imersão, a gente tem trechos do audiobook, análises do texto em PDF, claro, suas anotações, que são sempre super importantes para a gente. Que legal! Adoro interagir com os ouvintes. Então, já de cara, a gente se depara com uma característica marcante da Clarice, a narrativa singular. Quem conta a história é o Rodrigo Assem, um escritor completamente obcecado pela Macabeia. Obcecado e ao mesmo tempo crítico, né? É um narrador pra lá de ambíguo. Totalmente. Ele fica fascinado pela simplicidade dela, pela pobreza, mas vive comparando a vida dela com a dele, que é cheia de privilégios. E a Clarice já joga essa questão da confiabilidade no colo da gente logo no começo. Pois é. Você lembra aquele trecho do audiobook em que ele usa um termo bem pesado para se referir a ela? Me deixou chocado. É, ele usa a palavra ignorância de uma forma que soa quase cruel. E aí a gente fica pensando, será que a gente pode confiar nesse cara? É de cara de ver assim, peraí, quem é esse cara para jogar Macabé? E essa sensação de desconfiança só aumenta quando a gente avança na leitura. Tem aquela frase no PDF que me marcou: sou um homem que tem dinheiro mais do que os que têm fome, que me torna um tanto desonesto. Que peso, né? É, ele tem total consciência do lugar de privilégio que ocupa, mas não abre mão dele. E ao mesmo tempo, ele se coloca como o dono da história dela. É como se ele tivesse o poder de definir quem ela é, qual o destino dela. A Clarice nos coloca nesse lugar desconfortável de questionar cada palavra, cada frase dita pelo narrador. A gente fica o tempo todo nos perguntando de quem é essa história, afinal? E qual a versão dos fatos que a gente pode acreditar? É um jogo literário que a Clarice faz com maestria. E por falar em jogo, confesso que a Macabé me irritou em alguns momentos. Sério, o que tietou? Sei lá, ela é tão pobre, sem instrução, passiva. Chega a parecer um clichê, sabe? Entendo. Mas acho que a Clarice usa esses estereótipos de propósito. Será? Por quê? Pra gente enxergar os nossos próprios preconceitos, sabe? A gente espera certos comportamentos da Macabea por causa da situação dela. É, pode ser. Mas e se a gente tentar ir além desses estereótipos? O que a gente encontra na Macabé? Uma personagem rica em nuances, com uma inocência, uma curiosidade quase infantil em relação ao mundo. Isso é verdade. Ela se encanta com as coisas mais simples. E o rádio, por exemplo, vira a janela dela para o mundo. É a forma dela de se conectar com algo maior, com um mundo que vai além da realidade dela. E tem aquela cena no audiobook que é de cortar o coração. Quando ela escuta Una furtiva lacrima e chora pela primeira vez na vida. É emocionante, né? Como se ela estivesse despertando para a beleza e para a dor do mundo. Exatamente. É como se ela experimentasse algo profundo, mas não encontrasse palavras para expressar. Teve algum outro momento em que a Macabé aprendeu. Ah, vários. O encontro dela com o Olímpico, por exemplo. Um desastre total, mas ela se agarra à Na esperança. verdade, ela sonha em ser feliz, em ter um amor, mesmo que a realidade teime em mostrar o contrário. E o desejo dela de ter um buraco no chão, algo que pudesse chamar de céu, Que loucura. mas ao mesmo tempo é comovente. Mostra a necessidade dela de ter um lugar no mundo, de pertencer a algum lugar. Esses detalhes, aparentemente banais, revelam muito sobre a alma da Macabea. E falando do Olímpico, como você vê a dinâmica entre eles? Complexa, né? Ele, ambicioso, querendo superar o passado. Ela, contente com a vida simples. É quase uma metáfora da desigualdade social, Tá, né? total. Ele quer subir na vida enquanto ela parece resignada com a situação. E a forma como eles se comunicam, ou a falta de comunicação, mostra o abismo que existe entre os dois. Tem aquela cena que ilustra bem isso. Ele falando sobre os planos de se tornar deputado e ela vidrada num portão enferrujado que viu do ônibus. Cada um no seu mundo, né? É como se eles falassem línguas diferentes, mesmo vindo da mesma pobreza. E a Clarice usa esses diálogos fragmentados para mostrar essa distância. Eles estão juntos fisicamente, mas nunca se conectam de verdade. É como se a solidão e a incomunicabilidade fossem temas centrais na obra. E isso nos leva à grande questão, a força e a fragilidade das palavras. A Hora da Estrela não é só sobre pobreza, é sobre como a gente usa a linguagem para tentar entender o mundo. E como a linguagem pode falhar, né? Exatamente. A Clarice, com o estilo experimental dela, brinca com a linguagem, leva as palavras ao limite e faz a gente sentir o quanto elas são insuficientes para expressar a complexidade da vida. Ela nos convida a ir além das palavras, a buscar o significado nos silêncios, nas pausas, nos não ditos. Exatamente. E é aí que a obra ganha uma profundidade ainda maior.
A gente é obrigado a pensar, questionar, sentir junto com os personagens. É uma experiência literária única que nos marca profundamente. E essa é a beleza da obra da Clarice. Ela nos tira da zona de conforto, nos desafia a enxergar o mundo e a nós mesmos de uma forma totalmente nova. E a gente deixou aquela bomba relógio, né? O final. Verdade. A gente sabe desde o começo que Macabea vai morrer, né? Rodrigo já entrega o ouro logo de cara. E a forma como ele descreve tudo, né? É meio mórbido, sabe? Total. Ele meio que prefigura até a forma como ela morre, né? No audiobook tem aquela parte que ele fala da buzina, lembra? Quando ele viu a Macabea pela primeira vez. Ah, é? Que ele teve um mau presságio. Exato. E no PDF, então, nossa, tá cheio de frases que repetem a morte. Tipo, uai, me dá um exemplo. A eternidade é o estado das coisas neste momento. É forte, né? Uau. É como se ele estivesse o tempo todo lembrando a gente da fragilidade da vida. E aí, quando a gente chega no final, É um soco no estômago, né? e é uma morte tão besta, sabe? Tão aleatória. Ela tá lá toda felizinha depois de consultar cartomante achando que a vida vai dar uma guinada. E de repente, pá, atropelada. Você lembra o que você sentiu quando leu essa parte? Nossa, um mix de emoções, tristeza, raiva, perplexidade. É uma cena muito forte, muito visual. A Clarice não poupa detalhes, né? Descreve a Macabea caída na sarjeta, sangrando. E aí, no meio daquela tragédia toda, ela coloca a imagem do grito súbito e organizado de uma gaivota. Muito louco isso, né? Meio Eu sei, royal. total, a figura da morte, ao mesmo tempo, essa beleza efêmera da gaivota. É a Clarice em essência, né? Explorando o grotesco e o sublime. Falando nisso. O Rodrigo, né? Como ele narra essa cena. De jeito meio frio, sabe? Distante. Ele fala que a queda era impessoal, que ela era um objeto. Mas aí ele fala que queria soprar vida nela. Queria impedir a morte. Ele fica meio dividido, né? Totalmente. Quer controlar a narrativa, mas ao mesmo tempo se compadece da Macabea. É um paradoxo. Que no fim das contas é o que faz a obra ser tão rica, né? Tanta camada. A gente fica se perguntando, o que a Clarice queria dizer com tudo isso? Qual a mensagem por trás da história da Macabea? A gente explorou a narrativa, os personagens, a linguagem. Mas tem um elemento que ainda a gente não tocou, a música. Verdade. A música está muito presente na obra, né? Sim, a começar pela dedicatória do livro. Proxuma e a Clara. Exato. E no audiobook o Rodrigo cita várias peças, né? A Tempestade do Beethoven, Uma furtiva lacrima. que é a área que faz a Macabea chorar, né? É como se a Clarice usasse a música pra dar mais emoção à história, sabe? Sim, e pra falar daquilo que as palavras não conseguem expressar. Tipo naquela cena que a Macabea tenta cantar uma furtiva lacrima. Que a voz dela é rude e desafinada, né? Mesmo assim, ela é tocada pela beleza da música. É lindo isso, né? É como se a Clarice estivesse mostrando pra gente que a arte arte tem esse poder, sabe? De nos tocar num nível mais profundo. Concordo. É transcendente. A gente mergulhou de cabeça no grotesco, no sublime, na música, no silêncio. É tanta camada, tanta coisa pra desvendar. Mas eu fico martelando. Porque esse livro é considerado uma obra-prima moderna, o que faz dele tão atemporal. Bom, para começar, a ousadia da Clarice em publicar A Hora da Estrela em 1977, né? Durante a ditadura militar no Brasil. É verdade. Qualquer um que tinha coragem de botar o dedo na ferida daquela forma. Exatamente. A obra fala de pobreza, de desigualdade social, de existencialismo. É uma obra que incomoda, sabe? Tira a gente da zona de conforto. Sem dúvida. E o estilo de escrita dela é singular. Totalmente diferente de tudo que a gente está acostumado a ler. É fragmentar e introspectivo. Quase um fluxo de consciência em certos momentos. Lembra daquela definição que a gente viu no PDF? Uma literatura da gagueira, eu achei perfeita. É verdade. A Hora da Estrela não é uma narrativa. Linear, sabe? Fácil de digerir. A Clarice nos desafia a pensar diferente, a questionar as nossas próprias ideias sobre narrativa, sobre personagens, sobre a verdade. É como se ela quebrasse todas as regras, mas ao fazer isso, criasse algo totalmente novo. Algo que é ao mesmo tempo perturbador e incrivelmente belo. E é uma obra que fica na nossa cabeça, né? Muito tempo depois que a gente termina de ler. Verdade. A história da Macabea é a voz do Rodrigo, as questões que eles levantam. Tudo isso fica ecoando nos nossos pensamentos. A gente se pega repensando a nossa própria vida, o nosso lugar no mundo. Eu, por exemplo, tenho pensado muito sobre os silêncios na minha vida desde que me mergulhei nessa obra. Sério? Que legal. E como isso te impactou? Me fez perceber as coisas que ficam não ditas, sabe? As histórias que estão escondidas. E você?
como essa obra impactou a sua forma de ver o mundo. Nossa, de várias maneiras. É, Acho que me fez ter bem mais empatia, mais compaixão pelas pessoas que vivem à margem. Me fez perceber a beleza nos detalhes mais simples, sabe? A poesia que existe do cotidiano. A Clarice tem essa capacidade de nos mostrar a beleza no banal, né? No ordinário. Exato. E principalmente me fez entender a potência do silêncio, É. a força daquilo que não é dito. Que bonito. E essa é a marca de uma grande obra, né? A capacidade de nos impactar, de nos transformar, de nos fazer enxergar o mundo com outros olhos. Morada da Estrela é. É um chamado à empatia, à compreensão, a uma consciência mais profunda do mundo ao nosso redor. E das pessoas que escolheram do raro, que habitam esse mundo, né? Exatamente. E por isso que, mesmo ambientada em um tempo e lugares específicos, a obra continua a soar em leitores de diferentes culturas e gerações, né? A história da Macabea transcende as barreiras do tempo e do espaço. Ela toca em questões universais da humanidade. Depois dessa imersão profunda, qual a principal mensagem que você espera que o nosso ouvinte leve dessa obra? Que mesmo as vidas aparentemente mais insignificantes merecem atenção. Que a beleza pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. E que o silêncio pode ser tão poderoso quanto as palavras. Que lindo! E se esse mergulho despertou a sua curiosidade, eu te convido a ler a obra completa e explorar os temas por conta própria. Quem sabe quais verdades você pode descobrir nos silêncios entre as linhas. Boa. E lembre-se como nos lembra a Clarice. A vida é um soco no estômago. Então se prepare, abrace a complexidade e esteja aberto ao inesperado. Isso aí. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Continue explorando, continue questionando e continue atento aos silêncios que falam por si só